Olá, pessoal, tudo bem? A gente comentou na aula passada a respeito do mecanismo de reprodução sexual, né, as variações. Então, nessa sequência, só fazendo um apanhado geral, né? Tipos especiais de reprodução, reprodução sexuada, reprodução assexuada. Eu comentei sobre os casos especiais de reprodução assexuada, passei para comentar com vocês a respeito da reprodução sexuada e suas variações. E para a aula de hoje, né, para essa videoaula de hoje, a gente vai tentar abordar de uma forma mais completa possível sobre os sistemas de reprodução da espécie humana. Tá? Então, a reprodução humana em si, que na verdade é um assunto de segundo ano. Certo? Normalmente a gente trabalha isso aí no segundo ano, não sei se todos vocês chegaram a ver a reprodução humana. Dentro da linha de raciocínio que eu tenho para a montagem desse conteúdo, então é muito da particularidade do professor, começar com tipos básicos de reprodução, falar da reprodução humana, o mecanismo de fecundação na espécie humana, para, a partir daí, analisar o desenvolvimento embrionário. Em geral, o desenvolvimento embrionário também é um assunto que é trabalhado em outra série, tá? É trabalhado no primeiro ano. Teria que ser trabalhado antes da histologia, certo? Mas raramente dá tempo o pessoal comentar, e quando comenta é muito superficial, até porque é muita abstração em relação a algumas características do desenvolvimento embrionário. Então, pelo histórico, né, pelas dificuldades que cada um teve quando estudante, eu creio que no terceiro ano seja a fase ideal para a gente trabalhar. Porque a partir do momento que a gente tem a noção de fecundação, tá? A noção de desenvolvimento embrionário, então a gente tem a razão para poder analisar os mecanismos genéticos de transmissão de características. Aí é que a gente começa o conteúdo de genética, que é a genética mendeliana, né? Porque a genética moderna, quando eu comento o assunto de primeiro ano com as turmas, que eu falo do DNA, que eu falo do RNA, que eu falo da divisão celular, então, geralmente, aí é o que a genética ela inicia lá no primeiro ano. Então, vocês já viram um pouco de genética, porque para ter noções de genética tem que ter noção de divisão celular, principalmente do mecanismo de formação do gameta, que a gametogênese a gente trabalha agora nesse conteúdo de reprodução. A gametogênese, a meiose, que reduz ao meio a quantidade de DNA, o valor numérico dos cromossomos. Então, que identifica a separação dos genes. Ou seja, para entender a genética mendeliana, tem que ter uma noção da genética moderna, juntamente com os mecanismos de divisão celular. Então, a gente vai fazer um comentário mais breve possível a respeito da reprodução humana, da estrutura dos dois mecanismos de reprodução, dos dois sistemas, do sistema genital masculino, do sistema genital feminino, das relações hormonais, do controle hormonal, para o mecanismo reprodutivo, a estrutura das duas células reprodutivas, do espermatozoide e do óvulo, quais são as características deles que favorecem a fecundação, que favorecem o encontro dos gametos, como acontece essa fecundação, quais são os componentes que o óvulo utiliza e que são necessários do espermatozoide para formar a célula ovo ou zigoto, e a partir daí o desenvolvimento embrionário. Muitas das questões do Enem, elas giram em torno, em anos repetitivos, fez o comentário que você tem que ter essa noção de fecundação, certo? Então, por isso que acaba sendo importante que a gente reveja isso aí no terceiro ano. Do sistema reprodutor, ou da reprodução humana, a gente vai dividir toda essa base de informações relacionado com o sistema reprodutor masculino, e seguido da regulação hormonal, que é para a espécie humana, para o sexo masculino é muito simples, a regulação hormonal. Eu vou falar de algumas glândulas, vou falar de alguns hormônios. No sistema reprodutor feminino, o sistema reprodutor em si, ele é mais simples de ser compreendido. A regulação hormonal, nem tanto. A gente vai ver que muito mais complexa, tá? Tem uma interação hormonal maior, que a gente chama de feedback, uma retroalimentação. A presença de um vai estimular o outro, que inibe aquele.
tá? Quando a mulher fecunda é uma situação hormonal, quando ela não fecunda é uma situação hormonal, quando ela fecunda é outra, que vai depender também da presença do embrião, que vai emitir e liberar um certo tipo de hormônio que vai estimular os hormônios da mulher. Então, tem um jogo de acompanhamento hormonal que acaba complicando, muitas vezes, a interpretação da gente. Depois que a gente avaliar a distribuição e a regulação hormonal, aí sim é que a gente parte para a fecundação. Tá? Então, a gente vai analisar a gametogênese, as gametogêneses, né, que é a ovogênese e a espermatogênese. Tem diferenças entre elas, tem muitas semelhanças, mas também tem diferenças relevantes em relação ao tipo de célula que tem que ser formada, para, a partir daí, ver a estrutura das células reprodutivas e a fecundação. Então, um projeto longo que eu vou tentar falar o mais breve possível. Então, dentro dessa história aqui que eu vou comentar com vocês, aqui então, a reprodução humana. Pronto, começando aqui. Então, o que eu estou comentando com vocês é que nessa reprodução humana, a gente vai avaliar o sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, as regulações hormonais respectivas, a gametogênese, que são a formação do espermatozoide e do óvulo, e a regulação hormonal masculina e feminina, finalizando com a fecundação e o ciclo menstrual. Então, são tópicos sequenciados, né? A gente tem uma sequência mais ou menos lógica para poder avaliar todo o processo aí, toda a formação. Então, a gente tem aqui a representação dos dois sistemas de reprodução, o esquema 2, tá? Esse aqui, esquema 2, sistema reprodutor feminino, o esquema 1, o sistema reprodutor masculino. Então, perceba que pela composição, tá? Pelo apontamento aqui, a gente já percebe que o sistema reprodutor feminino é mais simples, em estrutura, certo? Em componentes. No sistema reprodutor masculino, então, cada estrutura dessa tem uma função, exceto a 4, tá, gente? A 4 aqui é um agente intruso. Tá? Se fosse aquela brincadeira, o intruso aqui é o item 4, certo? Que aqui a gente está apontando para a bexiga urinária. Tá? A bexiga urinária, claro, que não faz parte do sistema reprodutor masculino. Então, como a gente vai começar por esse sistema, aqui a gente tem os ovários, a tuba uterina, o útero e a vagina. Tá? Então, são os 4 componentes que são funcionais no mecanismo de reprodução. No caso da estrutura do sistema reprodutor masculino, então, a gente tem aqui o ponto 1, certo? Apontando para os testículos. O testículo, ele, na verdade, tem 2 funções. Tá? Ele tem uma função glandular e tem a função de gônada. Tá? Então, gônada e glândula. Ele tem essas 2 funções. Quando eu digo que ele tem a função de gônada, é porque ele vai ser responsável pela formação do espermatozoide. É aí que os espermatozoides são produzidos. Existem células reprodutivas, células germinativas, que elas sofrem continuadamente processos de mitose, sucessiva mitose, para aumentar muito o número de células. Essas células são chamadas de espermatogônias. Certo? Então, essas espermatogônias vão multiplicar e aí começa o processo de crescimento e da maturação celular para a formação do espermatozoide. Tá? Que aí são os estágios da gametogênese: fase de proliferação, fase de crescimento, fase de maturação e a fase de diferenciação, que é quando a célula, com membrana, citoplasma e núcleo, ela assume uma estrutura diferente, tá? Que vai ter uma cabeça bem específica, um pescoço contendo certas organelas e um flagelo longo para poder fazer a locomoção. Em qual região do testículo esses espermatozoides vão ser produzidos? Num conjunto de estruturas chamadas de túbulos seminíferos. Tá? Túbulos seminíferos. Então, os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos e, a partir daí, ele vai ter que passar pela sequência do sistema reprodutor masculino. Então, eles são produzidos nos túbulos seminíferos, mas só que assim que ele é produzido,
ele, na verdade, não pode estar saindo por aí, tá parecendo um louco. Ele precisa amadurecer um pouquinho mais, ele precisa terminar sua diferenciação. Em geral, essa diferenciação ela é terminada, ela é completa, numa estrutura que está apontada pelo item 8 aqui, ó, certo? Aqui ele está apontando para o epidídimo. Certo? Então, o epidídimo, a função dele é armazenamento temporário de espermatozoides. Milhões de espermatozoides, tá? Vão ficar armazenados nessa região. Quanto mais estímulo, mais produção. Quanto mais hormônio, mais produção. Fica armazenado na estrutura do epidídimo. E a partir do momento que tem o estímulo da relação sexual, os espermatozoides começam a trafegar e serem conduzidos por esse longo canal. Esse longo canal, esse longo ducto. Certo? Então, esse canal a gente chama de canal deferente. Produzido nos túbulos seminíferos dos testículos, passa pelo epidídimo, fica armazenado temporariamente nessa estrutura, segue do epidídimo pelo ducto ou canal deferente. Passando pelo canal deferente, os espermatozoides são células muito pequenas e, portanto, frágeis. É a menor célula que um corpo humano consegue produzir, tá? Relacionado com os dois, sexo masculino e sexo feminino. A menor célula. Praticamente o citoplasma dela é bem distribuído, bem dividido, sobra praticamente o núcleo. Ele não tem, o espermatozoide não tem nenhum tipo de nutriente que faça com que ele produza, quebre esse nutriente para liberar energia e fazer a movimentação até atingir o sistema reprodutor feminino, que é onde vai acontecer a fecundação. Então, ele vai precisar de uma ajuda, ele vai precisar de alguns artifícios para poder chegar na região genital feminina com capacidade de fecundação, mantendo sua estrutura, mas mantendo energia suficiente para poder se locomover até lá. Lembrando que o corpo, o sistema feminino, como é uma estrutura aberta, tá? Por que é aberta? Porque você tem a abertura do canal vaginal, vem para o tubo, para o útero, pelas tubas, e aqui é aberto para a estrutura abdominal, para a cavidade abdominal. Então, isso daqui é uma possibilidade gigantesca de entrada de agentes infecciosos. Então, o corpo também vai se prevenir para isso. Então, tanto a estrutura uterina como o sistema como um todo, ele produz substâncias de caráter ácido para inibir qualquer possibilidade de infecção. Infecção que eu falo, infecção celular, infecção por fungo, infecção por bactéria, não importa. Então, para que essas infecções não aconteçam, então ela produz substâncias de caráter ácido para matar, destruir qualquer agente invasor, certo? Qualquer micro-organismo que tente infeccionar o corpo por essa região. No entanto, o espermatozoide, ele se comporta como um agente infeccioso, porque é um agente estranho, é uma célula que não é produzida pelo próprio corpo, então qualquer célula que não é produzida pelo próprio corpo é considerado um agente invasor. E ele sofreria a ação do mesmo jeito que qualquer outra célula sofreria. A ação ácida, destruindo a estrutura celular. Então, para evitar isso, o próprio sistema reprodutor masculino tem que produzir um artifício que neutralize essa acidez. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na matéria do primeiro ano, a gente estuda a reação de neutralização de ácido-base. Então, se você quer neutralizar a acidez, você coloca uma base, certo? Você coloca um hidrato, ou um hidróxido, desculpa. Você coloca um hidróxido. Então, a partir do momento que você tem um ácido orgânico sendo produzido, você tem que ter alguma substância que neutralize, de caráter alcalino, certo? Ou seja, de caráter básico para poder neutralizar essa acidez e o espermatozoide não ser destruído. Ou pelo menos parte dele não ser destruído. Por isso que precisa de muitos espermatozoides para que não fecunde, para aumentar essa chance. Porque quando tem uma célulazinha só estável, a chance dela morrer é muito grande. A mortalidade de espermatozoides no sistema reprodutor feminino ela é gigantesca. Então, de 300 milhões de espermatozoides são jogados, tá, a partir do momento da ejaculação no sistema reprodutor masculino feminino, a tendência é que cerca de 80% dele morra durante essa passagem. E apenas alguns poucos, quando eu falo alguns poucos, é 30 mil, alguma coisa assim. Então, é muito ainda. Mesmo assim, são muitos. Para que um só consiga fecundar. Então, ele precisa de energia suficiente para poder atingir
o longínquo caminho do sistema reprodutor feminino, canal vaginal, certo? Tá? O útero e tubo uterino, porque ele tem que acontecer a fecundação exatamente nessa região ou na outra, evidentemente, né? Dependendo de onde o óvulo for liberado. Então, esse trajeto aqui, professor, é curtinho, coisa de 7,5 cm, 8 centímetros. Gente, 8,5 cm para a gente é pequeno, mas para um espermatozoide, que é nanométrico, ou seja, um tamanho extremamente pequeno, para isso daí é um trajeto gigantesco, certo? Proporcionalmente é muito grande para ele. Então, quando é que ele começa a ter esse aperfeiçoamento e esses acessórios? Lembrem, ele é produzido nos túbulos seminíferos, armazenado temporariamente no epidídimo, passa pelo canal deferente e aí passa por essa região onde é jogado dentro desse canal deferente um líquido, que é um líquido que vai fornecer nutrientes para ele. Então, o líquido seminal produzido pela vesícula seminal, é uma glândula que vai jogando o líquido contendo glicídios, contendo açúcares simples, que vão servir de nutrientes para que esse espermatozoide, a partir da reação dele lá na mitocôndria, nas mitocôndrias de sua célula, consiga produzir energia e atingir a região de fecundação. Mas ainda tem a questão ácida, tá, gente? Então, para resolver esse problema da acidez, na base, no encontro do canal deferente, certo? Do canal deferente com a uretra, observe que a bexiga urinária é do sistema urinário, mas a uretra, ela é comum para dois sistemas, sistema reprodutor e sistema urinário. Então, a uretra não é um agente invasor aqui, ou seja, não é um componente estranho. Ele faz parte do sistema reprodutor masculino. Então, aqui na próstata, ou a próstata, ela produz o líquido, que é o líquido prostático, que vai ter uma função alcalina, tá? Vai ter um caráter alcalino, portanto, ele auxilia a neutralização da acidez produzida pelo sistema reprodutor feminino para evitar que muitos ou todos os espermatozoides sejam eliminados antes de acontecer a fecundação, certo? Então, produzido nos túbulos seminíferos, armazenado temporariamente no epidídimo, conduzido pelo canal deferente, recebe o líquido seminal, que é uma função nutritiva, recebe o líquido prostático com a função neutralizadora de acidez, e aí, ele, quando passa por aqui, ele já vem com líquidos. Então, quando ele vem com os líquidos, já não são mais só espermatozoides. A gente chama de sêmen. Tá? Lembrando que o sêmen é o conjunto, são os espermatozoides, o líquido seminal e o líquido prostático. E tem um outro líquido que é produzido por uma glândula que fica aqui na base peniana, certo? Que tem uma função de lubrificação, que é a glândula bulbo-uretral, certo? Era antigamente chamada de glândula de Cooper. Glândula bulbo-uretral, certo? Ela produz o líquido viscoso para a lubrificação, mas também ele tem função acessória para o espermatozoide. Função de inibição de acidez e função também, até certo ponto, nutricional para o espermatozoide. Então, passou por aqui, foi conduzido pela uretra e aí eliminado no sistema reprodutor feminino, para a partir daí, aí ele tem que andar só, certo? Até que o sistema masculino impulsiona, libera o conjunto para poder acontecer a proximidade maior, por isso que a ejaculação é fator importante. E quanto mais próximos os espermatozoides forem jogados, maior vai ser a chance de ele atingir o local de fecundação sem sofrer nenhum distúrbio estrutural, certo? Então, esta aqui é a estrutura. Quando a gente fala que o testículo tem a função glandular, é que em meio a esses túbulos seminíferos que circundam, né, circundando os túbulos seminíferos, são encontradas as células intersticiais. Era também chamado de células de Leydig, tá, gente? Aí acabou a nomenclatura retirando os nomes de cientistas que foram homenageados, e aí o nome do cidadão numa estrutura testicular, tá meio estranho. Então, essa região é o que a gente chama de células intersticiais, células de Leydig, tá? Células intersticiais.
que vão ter a função de produzir o hormônio sexual masculino chamado de testosterona. Então, por isso que a gente diz que ele tem função glandular. Tem o hormônio gonadotrófico, que age aqui, ou seja, um hormônio que estimula a gônada, que é o ICSH, hormônio estimulante das células intersticiais, que vão fazer com que a testosterona seja produzida pelo testículo. Lembrando que hormônios são jogados diretamente na corrente sanguínea e que não age necessariamente aqui, certo? Ele age no desenvolvimento corporal, que é a determinação das características sexuais secundárias masculinas. Então, a gente tem aqui toda a estrutura do sistema reprodutor masculino, a composição. Lembrando que a próstata, tá, gente? A próstata, observe que ela, se fossem mostrado aqui o sistema reprodutor, o sistema digestório, aqui seria a abertura anal, tá? Abertura anal, então ele fica muito próximo da abertura anal, por isso que o exame, infelizmente, tem que ser feito por essa região aí, mais próximo, para que o médico toque na próstata para ver a consistência, para ver se está muito consistente, se está muito flácida, e a partir daí ele faz a avaliação de como está, juntamente com o hormônio, com o exame de ultrassom, tá? De ultrassonografia, e o exame de sangue, onde se identifica o PSA, antígeno prostático específico, que tem que ter um valor razoável, tem um limite para ele. Quando aumenta, está indicando proliferação celular excessiva e no possível desenvolvimento de câncer. Então, lembrando que a próstata é um órgão, uma glândula, e essa glândula ela tem uma tendência natural de ter um aumento até certo limite com o passar da idade. O que não pode aumentar demais. Tá? Então, o crescimento, tem medicamentos que reduzem o crescimento da glândula, mas, no entanto, quando esse aumento é considerável e que o medicamento não tem mais controle, aí tem que fazer o conjunto de exames para verificar a possibilidade do surgimento de um câncer, que é o câncer de próstata, que, lembrando que o problema do câncer não é só a próstata, né? É a possibilidade de ocorrer metástase e ele se espalhar pelo corpo todo. Então, o exame, apesar de constrangedor, ele é extremamente necessário. No entanto, aqui a gente tem todos os componentes, tá? Esqueci de comentar aqui a estrutura peniana, ela tem, na verdade, é uma estrutura muscular, tá, gente? É músculo. Na base peniana existe uma artéria que irriga o pênis de sangue. Então, na hora do estímulo, ocorre uma dilatação na base dessas artérias e que joga muito sangue para dentro dele. À medida que vai jogando sangue, existe uma constrição da veia. Ou seja, quando a veia contrai, ela fecha, obstrui, então o sangue entra, mas ele não retorna. E aí, esse instante de preenchimento do sangue nessa região muscular, que tem cavernas, né, a gente chama de corpos cavernosos, preenchem de sangue, então é o momento que provoca a ereção. Então, joga sangue, contrai o vaso sanguíneo, e aí o sangue fica preso, identificando a ereção peniana. Existe um outro componente que a gente chama de corpo esponjoso, que ele vai protegendo aqui, toda a base da uretra, certo? A uretra, na verdade, passa por dentro do corpo esponjoso, até porque se fosse a possibilidade de uma ereção comprimindo essa região, haveria dificuldade de saída do próprio sêmen no ato da fecundação, tá? Para impedir a ejaculação. Na parte frontal tem a glande, certo? E essa glande, na verdade, também é um corpo esponjoso, assim como todo esse que envolve toda a uretra. Tá vendo? Toda a uretra, a partir daqui, ela é protegida e envolvida pelo corpo cavernoso. Dessa estrutura do sistema reprodutor masculino, então a gente tem todos os componentes, sempre demonstrados aqui. Observe que o sistema reprodutor feminino, na medida em que eu fui comentando com vocês a estrutura do reprodutor masculino, então o sistema reprodutor feminino já foi comentado. Você tem basicamente aqui a estrutura de glândula e gônada, porque os óvulos são produzidos aqui, a gente vai chamar de ovócitos, 2. Então,
os ovócitos 2, ou óvulos, né? O apelido mais adequado para ele. Os ovos são produzidos aqui, as fímbrias da tuba uterina captam esse óvulo que é jogado, é liberado, é um óvulo a cada, que ideal, né? Normalmente o que acontece? Um óvulo a cada período. Esse óvulo atinge a tuba uterina, ele tem esse trajeto aqui da tuba uterina para sofrer a fecundação. Libera substâncias químicas que atraem os espermatozoides, eles são direcionados por uma espécie de quimiotactismo. Chegou aqui no ponto 3, no útero, já tem que ter um óvulo fecundado. Se não tiver óvulo fecundado, vai acontecer a menstruação. Então, esse fenômeno de descida do óvulo fecundado, ou seja, do embrião, de células embrionárias, a gente vai chamar de nidação, descida do óvulo fecundado. Chegou aqui no útero, ele tem uma camada muscular que se expande naturalmente, que é o endométrio, e existe uma camada de epitélio cobrindo esse endométrio. Quando esse óvulo ele não é fecundado, ele é coberto por essa camada de epitélio e que chega a um ponto que não tem fecundação, o músculo que normalmente aumenta de tamanho durante o período de ovulação, ele regride caso não tenha essa fecundação e ocorre descamação desse epitélio para jogar o óvulo não fecundado fora. Se esse jogo, né, se esse conjunto de epitélio que se destacou com o óvulo não fecundado descer, então aí é o fenômeno da menstruação. Vai sangue, vai epitélio e vai o óvulo não fecundado. O que acontece algumas vezes é que o fluxo que tem que descer, ou seja, tem que vir pelo colo do útero e vagina, ele ascende, ele sobe e recai dentro do abdômen e aí provoca dores insuportáveis, que é o quadro clínico chamado de endometriose. Certo? Aí tem que ter um controle para a mulher regular essa ovulação o tempo inteiro para evitar que aconteça isso. Aí o médico ginecologista indica o tratamento perfeito para isso. Bom, então aqui a gente tem o endométrio, o colo do útero, certo? Essa região daqui, ó, o colo do útero, e aqui a vagina. Então, órgão de cópula, o útero, desenvolvimento embrionário, tuba uterina, local específico para fecundação, e o ovário, que produz os óvulos, mas também tem a função glandular, vai produzir progesterona e vai produzir estrógenos. Tá? São os 2 hormônios relacionados com a sexualidade feminina. Bom, a abertura, o canal em si é a vagina, mas a vagina ela está na sua parte externa com o que a gente chama de genitália externa. Ela tem os componentes grandes lábios, pequenos lábios e o clitóris. Tá? O clitóris, que na verdade é uma estrutura com homologia, quando eu falo que é homologia, tem a mesma origem embrionária do pênis. Então, ela tem corpo cavernoso, tem corpo esponjoso, tá? Tem terminações nervosas para sensibilidade. Então, toda a estrutura do sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino. Certo, gente? Então, a partir daí, o comentário vai ser feito sobre o controle hormonal masculino, o controle hormonal feminino, seguido do mecanismo de formação de gametas e a fecundação. Para que não fique muito extenso, então, eu vou parar por aqui, para que a gente possa depois falar com mais cuidado, com mais calma, e não ficar tão cansativo, uma aula longa de mais de 30 minutos. Beleza? Então, gente, está dentro do tempo limite que eu previ para fazer esse comentário. Vão assistindo as aulas em sequência, e assim que eu pedir, vocês enviam para mim todo o material anotadinho, direitinho, para a gente avaliar vocês. Beleza? Gente, obrigado pela paciência, pela atenção de vocês e até a aula que vem. Valeu, galera.